Olá, professor Ricardo Alencar, e hoje eu vou falar sobre o PISA, esse programa de avaliação internacional que teve o resultado agora feito em 2015 e apareceu o resultado agora. E eu quero assim discutir um pouco as ciências e matemática. Bom, por que eu vou falar isso? Primeiro porque a minha formação é em ciências e matemática, e sou tanto formado em física quanto sou formado em matemática e sou professor universitário. Então esta aula é para quem quer saber um pouco mais do PISA, sobre esse programa e alguns resultados e análises sobre o PISA. O que é isso, né? Bom, vamos para a parte técnica. Ele é um programa, uma avaliação elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É mais conhecido como OCDE, que é uma organização de grandes países, dos países mais ricos, que investigam, avaliam e procuram entender como é que está a educação nos países que aderem. Não é obrigatório, o país adere se quiser, mas se quiser fazer parte da visão e do planejamento da OCDE, faz isso. O Brasil já está desde a primeira versão e sempre figurando entre os melhores dos piores. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então esse programa testa habilidades e conhecimentos de matemática. Inicialmente, não tinha ciências, mas depois foi incorporado ciências, matemática e leitura a cada 3 anos. Tá? Então é feito para adolescentes de 15 anos de idade e pega uma amostragem. Não são todos os alunos, não são todos adolescentes com 15 anos que vão fazer apenas uma amostragem de qualquer nível, ou melhor, de qualquer rede, seja municipal, seja estadual, seja federal e seja a particular. Então, existem esses testes foram realizados, foram programados para serem rigorosos, procura cada vez mais se aperfeiçoar. Então o PISA ele usa um teste de múltipla escolha e o principal, a busca é ser confiável e eficiente, por isso usa padrões de estatísticas bem elaborados, bem estudados. Tem um livro que eu até fiz aqui a resenha, As Crianças Mais Inteligentes do Mundo, eu vou deixar o link aqui na descrição e no final vou apontar para esse vídeo também para você assistir, ou se já quiser assistir esse vídeo, que ele é uma coisa mais assim de o que fazer com o que a gente já sabe do PISA, esse vídeo você pode assistir. Depois volta para esse que é um pouco mais técnico. Esse vídeo ele será muito técnico, é basicamente uma aula para a universidade. Tá? É importante também perceber que são múltiplas escolhas, mas existem questões assim que tem que interpretar o texto, tem que ter uma resposta mais aberta, tem que elaborar um monte de situações para a resolução de problemas. Tá? Então, às vezes, é uma inferência direta até o pensamento ou a ideia para uma solução mais global, mais geral. Então, o PISA ele avalia de forma bem rigorosa, estatística, diversos países ao mesmo tempo, tá? No seu grau de cognição. Eu tenho aqui com um roteiro que eu estou me guiando para que a gente possa não se perder, não ficar me repetindo muitas vezes. Então, no Brasil, a avaliação, como o resto do mundo, é de 3 em 3 anos, com esses jovens com 15 anos e 3 meses completos e 16 anos e 2 meses completos. A aplicação aqui no Brasil é feita pelo INEP, que é ligado ao MEC, o Ministério da Educação, e para 2015 foram as 27 unidades da Federação, 23.141 alunos de 841 escolas do Brasil que fizeram uma aplicação computadorizada. É a primeira vez que aconteceu isso. Então, para facilitar e baratear também o processo, a aplicação agora é computadorizada. O perfil foi do sexo feminino, maior, mas não muito, 51,5%. Matriculado no ensino médio, 77%, de uma rede estadual. Então, claro, porque isso é bem evidente, porque o Estado é quem tem a responsabilidade maior da educação do ensino médio. Então, com 15 anos, está mais ou menos no ensino médio, apesar de ter garotos com 15 anos ainda no fundamental. E também temos o federal e a particular. As escolas particulares respondem por 9% do percentual de pessoas que estudam no Brasil. Então é evidente que a maior parte vai ser estadual,
né, pública. Como era de se esperar, 95% na área urbana, uma média assim, 76% no interior, ou seja, não é nas capitais. Tá? Então, grandíssima maioria na área urbana, poucos onde seria o interior do interior, né, um acesso mais difícil. Bom, vamos então falar um pouco sobre o letramento matemático. O que é que o PISA entende por letramento matemático? Eu vou colocar aí para você. Né? O letramento matemático é a capacidade de formular, empregar e interpretar a matemática em uma série de contextos, o que inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticos para descrever, explicar e prever fenômenos. O letramento matemático ajuda os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática desempenha no mundo, contribuindo para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar decisões necessárias. Então, isso é muito importante, julgamentos fundamentados e decisões necessárias. O que basicamente quer nos falar isso? É que se a pessoa tem que ter um domínio de conteúdo matemático para que possa julgar os fatos e as situações que ocorrem no seu dia a dia. Basicamente, é isso. E os conteúdos quais são? O que normalmente a gente vê nos livros didáticos, ou nas construções de professores, ou nas avaliações aqui internas que já ocorrem, como a Prova Brasil, né? E os vestibulares, Enem, assim vai. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa muito legal, que é esse modelo, essa figura aí do letramento matemático na prática. Como é que é a coisa que acontece? Vamos reparar aqui assim. Problemas no contexto do mundo real, categoria de conteúdos matemáticos, quantidade, incerteza e dados, mudanças e relações, espaço e forma, que é o que a gente vê nos PCN, não é isso? Então, você tem o quê? Você tem um problema no contexto, aí você formula um problema matemático, e aí emprega, né, esses conhecimentos para dar resultado, interpreta, e aí esse resultado está dentro de um contexto. Tá? Então, pensamento e ação matemática, conceitos matemáticos, conhecimentos e habilidades. Capacidades fundamentais da matemática, comunicar, representar, delinear estratégias, matematizar uma situação, raciocinar e argumentar, utilizar a linguagem e operações simbólicas, formais e técnicas, utilizar ferramentas matemáticas, que seriam as equações, as leis, as relações e tudo mais. Então, nesses processos de resolver, entender e interpretar o mundo, formular, empregar, interpretar e avaliar, não é isso? Ele vai trabalhar com esse modelo aqui numa situação prática. Então, basicamente, as questões vão sempre relacionar com situações práticas. Para resolução, para interpretação, para visualização, e assim vai. Vamos então ao letramento científico. Né? O letramento científico ele requer, além de conhecimentos de conceitos e teorias, o conhecimento sobre os procedimentos e as práticas comuns associadas à investigação científica. Isso é uma tendência muito grande hoje em dia, que é entender um pouco como se dá a investigação na ciência. Entender um pouco como se dá o processo que o cientista faz ao longo da sua prática. Um jovem letrado cientificamente está preparado então para participar de discussões fundamentadas, assim como a matemática, sobre questões relacionadas à ciência, pois tem a capacidade de usar o conhecimento e a informação de maneira interativa. No fundo também há a mesma ideia para julgar, para entender e compreender o mundo de uma forma mais científica. Categorias que descrevem os itens formulados para avaliação de ciências no PISA 2015. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma matriz de referência, assim como quem já conhece o Enem também é assim. Tenho uma matriz de referência. E aí eu tenho competências, tá? Eu tenho competências científicas. Quais são essas competências? Explicar fenômenos cientificamente. Para isso é preciso ter conteúdo científico, né? São os sistemas físicos, químicos e biológicos. Aí as questões, né? Múltipla escolha, demanda cognitiva de explicar fenômeno é baixa, o contexto basicamente é o pessoal, não tem muita coisa, além daquele conhecimento bem simples do que é uma célula, uma lei de física e tudo mais. Apesar de ser complicado para alguém que não conhece, mas nesse sentido ele é muito simples porque apenas se relaciona com coisas internas à ciência. Aí a gente já começa aqui, ó, avaliar e planejar experimentos científicos, que é um pouco além. Por quê? Porque já mais com procedimentos.
mais como procedimentos. E aí, por exemplo, nós temos aqui sistemas vivos, né? Células, órgãos, não sei o quê. A complexidade já fica média e aí você já relaciona com situações mais locais, regionais e nível, né, nacional. Interpretar dados e evidências cientificamente. Aí já aumenta ainda mais o grau de complexidade. É um conhecimento que a gente chama de epistemológico, como se dá a ciência, como é construída a ciência, entender um pouco mais a ciência. E aí sistema terra e espaço, né? A resposta é mais construída, é mais pensada, é mais reflexiva, a complexidade, né? A demanda é alta do conhecimento e uma relação mais global, se relaciona com outras situações. É assim como você pode começar a entender como é que esse PISA aparece na parte de ciências. Então, olha só aqui, ó, um exemplo. Relação entre questões e o desempenho dos estudantes é uma escala de proficiência. Então, o que é que você tem aqui? Você tem itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E esse item 1 é relativamente baixo a dificuldade. Então, esse estudante que consegue responder esse tipo de item, ele tem uma proficiência que a gente chama de baixa, né? É esperado que esse estudante não acerte nenhum dos itens 2 a 6, porque é mais difícil para ele. Então, para ele ter uma coesão, ele vai só responder itens 1. Tá? O estudante B, ele tem uma proficiência moderada, então ele já consegue responder até um certo nível. Né? É esperado que ele acerte esses tipos de item até o 3 e o 4, mas não acerte os mais difíceis. E essa coerência, ela também acontece no Enem, isso também é algo que, assim, os exames de larga escala, eles já aprenderam a fazer isso, que a gente chama de teoria de resposta ao item, que dá essa forma de calcular bem mais precisa em relação à coerência da pessoa em responder, para evitar cola, para evitar chute e outras coisas assim. O que tem a proficiência alta, né? Ele responde tudo e pode acertar ou não o item 6, mas ele tem uma proficiência muito elevada. Então, na matemática também isso vai ocorrer, e na leitura também isso vai ocorrer de certa forma. Vamos aos resultados do PISA 2015. Então, olha só a posição dos primeiros colocados, tá? Eu tenho aqui Singapura, Hong Kong, Macau, né? China, Ásia, Europa. Europa e Europa. Saindo depois de muito tempo, a Finlândia, vamos voltar lá. Aqui, ó. Eu tenho aqui Singapura, até aqui Ásia. Aí Suíça, Estônia e Canadá, aqui. Holanda e Finlândia está em 12º. Se eu não me engano, no anterior também estava em 12º. Aí temos aqui Dinamarca, Eslovênia, Bélgica, Alemanha, Irlanda, Polônia, Noruega e Áustria. Algo a se estudar, Estônia, viu? Estônia é um país a se começar a olhar porque eles estão se recuperando e vem da situação ruim anterior. Agora, não dá pra gente assim, dá pra gente se tornar que nem eles. Não é tão fácil transportar o que acontece lá aqui. Porque às vezes o país é menor, às vezes o país gasta mais, às vezes gasta menos. Mas talvez o que indica é que não é simplesmente o gasto com educação. Isso aí às vezes é um mito. Vamos gastar mais para ter melhor resultado. É evidente que gastar mais na educação teremos resultados mais interessantes, mas desde que gaste corretamente. Então, países como a Estônia é um bom caso de estudo, porque ele vem crescendo ao longo dos últimos anos. Finlândia é um caso interessante, mas já percebemos aqui uma mudança, né, na configuração. Finlândia sempre estava entre os primeiros, agora já está a partir do 10º em diante. Eu tenho aqui uma hipótese que algumas mudanças na Finlândia acabaram prejudicando a aprendizagem deles, mas isso é apenas uma hipótese, apenas um sentimento, uma intuição. Não sei se isso se confirma ao longo dos próximos anos, tá bom? Então nós temos aqui novamente até o 20º, aqui nós temos, não tem ninguém além da Europa, tá legal? Alemanha, Irlanda, Polônia, Noruega, assim vai. Vamos aos últimos e ver um carinha aqui que está sempre entre os melhores colocados dos últimos, podemos dizer assim. Brasil. Brasil está perdendo para 64 países dos 72. 2 foram excluídos porque não teve problema com os dados, tá bom? Só ganhamos da antiga Iugoslávia, né, que estava em guerra lá, Macedônia, Tunísia, Kosovo, Argélia e República Dominicana. Então você imagina o grau dos nossos alunos quando a comparação dos piores que a gente é gente que acabou de
ou ainda está em guerra, tá? Perdemos para diversos países sul-americanos, perdemos para todos os países asiáticos e que participam e tudo mais. Então nós somos um terrível exemplo de educação, apesar da nossa riqueza, o que é muito contrastante, é muito complicado. Existem indícios que o Brasil foi autossabotado nos últimos anos por uma escolha errada de educação. Infelizmente, eu passo a acreditar nisso. Mas você estude e tire suas conclusões. Então, no Brasil, 27 estados participaram do PISA, 23 mil estudantes, 841 escolas, público maior feminino, o ensino médio, a maior parte do ensino médio e a grande parte do ensino estadual. A área urbana aqui é 95%, mas basicamente do interior, né, que são das cidades do interior, não da capital. A nossa média é abaixo 90 pontos da média dos países, né, que a OCDE coloca. Então equivale, segundo cálculos, a 3 anos de escolarização atrasada. Ou seja, um aluno com 15 anos, ele perde em 3 anos, né, da média. Não é dos melhores, é da média. Imagina em relação aos melhores. É como se um aluno que está com 15 anos, que deveria estar lá pelo, primeiro ano, segundo ano, é como se a sua escolarização não passasse do 7º ano, do 8º ano do fundamental. Tá? Então ele está super atrasado. O seu nível de proficiência é atrasado 3 anos em relação à média e não em relação aos melhores, o que é muito grave. Olha só aqui a nossa crescimento ao longo das avaliações. Desde 2000 nós participamos, fomos os últimos em 2000, e aí existiu uma certa melhora. Né? Existiu uma certa melhora. Essa linha vermelha aqui é na matemática, tendo uma queda agora, né, de 2012 para 2015, caímos. Tá? Na verdade, estamos numa queda, mais ou menos, olha, se você perceber aqui, 2009, houve uma estagnação ou queda. Então, inicialmente crescemos, tá? Começamos a melhorar, talvez aí por aprender a fazer a prova, mas simplesmente estagnamos ou pioramos, tá? O que é muito, muito, muito preocupante. Gastamos mal nos grandes projetos educacionais, ao invés de melhorar, pioramos. O que significa que os nossos estudantes estão aprendendo menos do que estavam aprendendo antes, o que está piorando a educação, o que nos existe aí uma situação muito grave futura, que nossos trabalhadores serão menos formados que os trabalhadores de outros países, o que pode nos levar a um atraso ainda maior no nosso desenvolvimento como nação. E de fato a avaliação ela começa a nos preocupar, porque como país estamos tomando rumos muito errados. Eu não sei o que isso pode significar em relação a você individualmente, porque você pode, eu acredito isso, você pode ser diferenciado, mas como sistema educacional nós temos um sistema dos piores do mundo que fazem o PISA. Perdemos para países que estão em guerra, países muito pobres, paupérrimos, o que significa que nós temos um sistema educacional completamente equivocado quanto à formação da nação. Né? É preocupante demais. Então, olha só, por exemplo, matemática. Mais de 70% dos alunos brasileiros não conseguiram atingir o mínimo para a avaliação, que vai até 6. Daqueles itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquele nível, né, nós não atingimos o mínimo. Tá? Não são capazes de interpretar, reconhecer situações em contextos que não exigem mais do que inferir diretamente. Está aqui a situação, eu vou tirar o dado da situação e vou optar qual é A, B, C, D ou E, não sei se são 5 ou 4. Em ciência, 56%, em leitura, 51%. Ou seja, mais da metade dos nossos alunos estão terminando, estão com 15 anos de idade, não tem o mínimo esperado para interpretar o mundo. Então, como essas pessoas podem decidir, julgar, serem cidadãos participantes da melhoria do nosso país? É extremamente complicada essa situação. Então, em matemática, os estudantes brasileiros apresentaram um melhor desempenho em relação a itens que relacionam
quantidade, né, valor em dinheiro, razão e proporção, cálculos aritméticos, o que pode indicar que o manuseio com dinheiro, vivência com fatos que gerem contas aritméticas, proporções, é uma realidade mais próxima. Ainda, né, problemas como preparação de comidas, jogos, saúde pessoal, finanças pessoais são situações mais facilmente matematizadas e resolvidas autonomamente, algo semelhante que ocorre com o mundo laboral, né, com o trabalho, porque no Brasil nós temos muita gente que começa a trabalhar desde cedo. Então esses jovens acabam tendo mais controle e conhecimento sobre isso. Então os jovens reconhecem mais isso e porque tem relação com o trabalho mais cedo, talvez, há um indício disso, né? Mas isso é pouco, apenas esse tipo de situação é pouco, né? Os 10% dos estudantes brasileiros com pior desempenho obtiveram nota média igual a 267, e os 10% com melhor desempenho, 496. Paraná apresentou melhor desempenho, Alagoas o pior desempenho. Contudo, destaca-se que o estado do Paraná, bem como o Amapá, não atingiram a taxa de respostas exigida e prejudicou um pouco essa média, né? Praticamente em todas as unidades federais, o desempenho em matemática dos homens superou o das meninas. Então nós temos essa situação, essa evolução de proficiência em matemática. A gente vê aqui, houve uma subida, mas de 2012 para cá, uma descida. A diferença em 2003 era desse tamanho. Houve uma diminuição do limite inferior e superior, tá? O que significa que está mais homogeneizado. Isso é até interessante. Talvez com a base nacional comum aí melhore também essa situação. Mas ainda estamos naquela situação do patamar muito baixo. E aqui houve um decrescimento, tá? O que é preocupante, porque era para estarmos crescendo. Então aqui, olha só. Azulzinho aqui é o nível 1. Então, repara, 2003, tanto de nível 1, houve aqui em 2015 um crescimento para esse nível 1, tá? De 22, 26, 31, permaneceu 31 e 27 no nível, deixa eu ver esse nível aqui, ainda é nível 1, de 357 a 420, tá? Então, daqui até aqui é nível 1, só que esse aqui vai até menos de 357, que é super baixo, mas é uma gigantesca maioria. E o nível 1 de 357 a 420 está aqui. Já aqui é o nível 2. Nível 3, pouquíssima gente, diminuindo para o nível 4. E aí vai para quase nada a partir daí, tá? Nível 5 e nível 6. O que é muito ruim para o nosso país. Então, 70% abaixo do nível 2 de matemática é terrível para o nosso país. Olha, em ciências, vamos fazer uma pequena análise de ciência. Comparando. Eu estou pegando tudo logo junto porque uma coisa influencia a outra e ajuda na outra, tá? Tanto que não é discrepante, os resultados de matemática são piores do que o de ciência de leitura, mas não é discrepante, nós sempre estamos entre os piores. Então, em ciências, nós temos aqui, no municipal, essa foi a média, 329. Claro que aqui, lembrando que municipal são poucos e que se o aluno tiver aí, está bem atrasado até, porque pode estar no 9º ano, ou no 8º ano, né? Estadual 394, federal 517, foram os melhores resultados, vou já comentar isso. Particular maior do que o estadual e a média no Brasil é 401. Então repara, vamos dar dois casos aqui. Primeiro, os institutos federais, eles têm melhores resultados, tanto no PISA quanto no Enem. O que, assim, fazendo uma reflexão, e eu fiz com alguns amigos, mais se dá por uma questão de seleção de dois principais fatores: seleção de professores e seleção de alunos. Por quê? Porque os institutos federais têm melhores condições de trabalho, melhores salários, então atraem melhores professores mais qualificados, tanto cognitivamente quanto no seu currículo. Então, se você visitar, você perceber a formação dos professores nos institutos federais, quaisquer que sejam de formação, eles têm professores melhores e mais qualificados, têm um nível de conhecimento melhor do que o nível comum encontrado nas outras redes, tá? Não significa que nas outras redes não tenham, mas lá é muito maior o número de professores mais preparados, com maior conhecimento. Então a seleção dos professores é um fator
que eu acho muito importante. Um outro fator muito importante é a seleção dos alunos. É muito visado também os institutos federais para a formação de alunos. Então, os alunos, seja da rede estadual, seja da rede particular, buscam os institutos federais como uma forma de se diferenciar ao longo da sua carreira estudantil. Então, também existe uma seleção de alunos. Então, esse nível coloca os melhores alunos num grupo muito pequeno de institutos federais. Alguns podem achar que a solução seria colocar todas as escolas em nível federal. Provavelmente, eu tenho quase certeza que não vai dar certo, porque apenas você vai colocar todo mundo no mesmo saco e aí também não vai obter resultado. Eu acho que mantendo o federal aí como algo a ser perseguido, algo a ser conquistado pelos outros. Vamos pensar assim. Eu sou da defesa que deve se existir, na verdade, não uma concentração como resposta no Estado, mas uma descentralização de estudo, de escolas e de propostas de ensino. Eu acho que isso talvez seja mais interessante do que colocar todo mundo na escola estadual, no mesmo tipo de escola, que todo mundo vai ter o mesmo tipo de professor na média. E eu não sei se isso é a melhor coisa. As escolas particulares, elas respondem por ser melhor que as estaduais, né? Então, isso acaba sendo evidente também na própria questão do Enem, que também é meio baseado nos dados do PISA também, na forma como o PISA avalia. Mas interessante é perceber que os institutos federais estão melhores do que os institutos particulares na média. O que significa que é preciso, por exemplo, ver como é que essa relação, se aprofundar nessa relação entre particular e federal, as melhores das federais, dos institutos federais, não das universidades, estou falando de instituto de ensino médio, tá bom? Sejam escolas de aplicação, sejam institutos federais como o IFPA, IFESC e outros institutos que também, às vezes, hoje em dia é muito comum eles também terem professores universitários, terem cursos universitários. Talvez aí também seja uma relação de melhoria ainda maior da qualidade dos professores e também, evidentemente, dos alunos. Então, me parece muito importante essa relação em que federais são as melhores, os institutos federais são melhores, particular ainda consegue responder melhor do que as estaduais, apesar de, assim, nós temos apenas 10 a 9% nas escolas particulares. Mas, quando a gente compara isso com o Enem, a gente percebe que as particulares acabam ganhando, porque as 1000 melhores escolas que aparecem no Enem são de escolas, a grandíssima maioria são de escolas particulares. Existem bons institutos federais que estão lá, existem algumas pouquíssimas escolas estaduais que estão lá, e a grandíssima maioria são as escolas particulares, ou seja, cada uma buscando a melhoria e a competição. Talvez aí uma forma da gente pensar, tá? Então, olha só, a relação aqui, ó. Até nível 2, olha só, em ciências como é gigante no Brasil, e olha a comparação com a média do mundo. E aí, a gente nem aparece verdinho aqui, nível 6, olha. Pouquíssimos alunos devem ter nível 6. Já na média da OCDE, aparece aqui, ó. A comparação é essa, tá? Uma grande, metade aqui, até o nível 2, de 3 a 4. O ideal é que, nos próximos anos, a gente consiga fazer isso com o nosso país. Tá? O que eu acho complicadíssimo. Matemática é absolutamente pior a situação. Olha só a comparação, se você compara com ciências, ó, é um pouco abaixo e matemática é terrivelmente pior. O que está acontecendo aí? Não estão desenvolvendo pensamento científico nem um pensamento matemático dos nossos jovens. Simplesmente o sistema não responde bem, não está tendo resultado algum. Está absurdamente ruim, péssimo, tá? Então, olha só como é que está o mundo na média e o Brasil terrivelmente ruim. Nem aparece o nível 6 também. Evidentemente, matemática é pior, não vai aparecer o nível 6. E aí a gente tem que fazer algumas reflexões, né? Primeiro, a gente gastou muito, muito mal os nossos recursos para melhorar o nosso país. Tá? É evidente que o país precisa realmente de uma reforma
de ensino médio que melhore consistentemente o conhecimento científico e matemático dos nossos estudantes. Situações como é que está a nossa alfabetização, a formação do professor, como é que está essa base de formação nacional, né? E a reforma tão necessária no ensino médio. E eu digo que não existe soluções únicas. Para mim, fica muito claro que você tem que otimizar pontualmente, regionalmente, cada situação. No Nordeste é uma situação, na região Norte é outra situação, na região Sudeste é outra. E você vai ter que começar a pensar mais sobre soluções locais e regionais para problemas locais e regionais. É muito diferente um jovem que mora em São Paulo para um jovem que mora no interior, para um jovem que mora numa capital da região Norte. É completamente diferente e as soluções devem ser diferentes, mas visando uma melhoria contínua, tanto no conhecimento matemático quanto no conhecimento científico. O que me deixa muito preocupado é que não me parece a médio prazo ter soluções, porque se aumentou o gasto com educação e não nos últimos anos aí nós vimos agora a piora de 2012 para 2015. Então estamos gastando mal, os nossos professores estão a sua qualificação está complicada. Por quê? Porque ao comparar com institutos federais que têm uma qualificação melhor, existe uma seleção maior, houve uma melhora, né? 517 é uma coisa bem mais interessante. Então o que acontece aí? Como é que a gente pode melhorar a formação dos nossos professores? Como é que a gente pode atrair pessoas que desejem ser professores num sistema educacional super comprometido como é o nosso? Essa é uma coisa muito ruim. Quanto aos estudantes, eu só tenho a dizer que cada um tem que buscar por si ser além da sua escola, além do seu sistema de ensino. Se você está no sistema estadual, no municipal, federal ou no particular, manter-se na média é manter-se entre os piores do mundo. Isso é muito grave. Você tem que subir cada vez mais o seu nível de conhecimento, de intelectualidade, de tudo na sua vida. Eu sinto muito informar que o seu sistema de ensino é um dos piores do mundo, portanto, você tem que ser o melhor entre os piores para sonhar com algo diferente da sua vida. E essa aula reflexão, ela é apenas um embasamento para você começar a buscar coisas diferentes, tá? Ela foi até um pouco técnica, mas a questão é que você precisa realmente se diferenciar e aí buscar algo bem melhor na sua vida. Até a próxima.